Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, estamos hoje aqui com o Dr. José Walter Prado, que é médico psiquiatra, e nós estamos falando aí sobre o Janeiro Branco, a psiquiatria e a saúde mental. Nós já abordamos, ele já explicou aqui o que é esse Janeiro Branco no primeiro bloco. Depois você volta lá, assiste. E agora nós vamos continuar aqui com algumas perguntas, tirar todas as dúvidas aqui. Vamos explorar ele bastante esses dias aqui, tá? Então, doutor, quais os primeiros sintomas de uma depressão? Já que o senhor falou para a gente que a depressão, né, vamos dizer assim, é a doença, né, de maior incidência na psiquiatria. Então, vamos começar aí a destrinchar essa patologia, né, essa doença. Então, quais são os sintomas da depressão, os primeiros sintomas aí? Realmente, a depressão é a doença mais prevalente, né, da psiquiatria. E a depressão é uma doença do humor. Então, sua principal característica é o rebaixamento do humor, ou seja, tristeza. Né? Então, o que é um rebaixamento do humor? É a tristeza. Associada à tristeza, nós temos alguns sintomas muito importantes, que é alteração do sono. Então, tanto uma falta de sono, que é a insônia, quanto o aumento do sono, uma hipersonia, são sintomas comuns. Também alteração alimentar, ou uma diminuição do apetite, ou um aumento do apetite. Associado a isso, pensamentos de menos-valia, ou seja, a pessoa achar que não tem importância, que as coisas nunca vão dar certo. Né? Choro frequente, a pessoa se percebe mais emotiva do que o normal, às vezes conversando sobre um assunto que antes ela não chorava, ela começa a chorar, assistir um filme, ouvindo uma música, né? Então, às vezes, por motivos não tão importantes, a pessoa fica mais sensível, começa a chorar. Tá? Então, esses aí são os principais sintomas. Então, eu diria que é uma diminuição, o rebaixamento do humor, a tristeza, associada à alteração de sono, alteração da alimentação e pensamentos de menos-valia, ou seja, pensamentos de que a pessoa não é importante, de que nada vai dar certo, de que ela é um peso. Então, esses aí são os primeiros, eu diria, os principais sintomas de um quadro depressivo inicial. Fui olhar aqui para o doutor Marcos para ver se ele não estava chorando, se ele não estava... Né, assim, porque homem, gente, a mulherada que está em casa, homem é bicho dramático. Né? Aí eu olhei aqui para ele, assim, estava assim, pensativo para ver se ele tinha algum desses sintomas, algum desses sintomas aí que o doutor José Val estava falando. E aí ele está aqui ainda pensando aí. Não, quem sobrevive, quem escapa do Maranhão não tem nenhum transtorno, não, pode ter certeza disso, é equilibrado. Né? Agora, Walter, assim, trata esse tema de depressão, brincou agora um pouco para descontrair, que às vezes o tema acaba causando uma certa expectativa no telespectador também. Mas é importante tratarmos, porque o programa entra nos lares, muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de estar diante de um psiquiatra, esclarecer algumas dúvidas, então nós vamos tentar explorar aqui a tua especialidade, a oportunidade que nós temos aqui contigo, para tratar um pouco mais desse tema de depressão, mas comparando com a patologia que tu acho que tratou aqui, já falou, comentou aqui no programa, do transtorno bipolar. Algumas pessoas já podem ter escutado e ter dúvidas se tem depressão ou se tem transtorno bipolar, ou se não tem nada, estão aproveitando os sintomas de alguém, de algum vizinho ou de algum conhecido. Tem como diferenciar, tratar as principais características de uma depressão que a diferenciam de um transtorno bipolar? Sim, é uma dúvida comum, tá, de alguns pacientes, até frequente no consultório. Né? Qual a diferença da depressão para o transtorno bipolar? Primeiro, os dois são doenças relacionadas ao humor. Tá? Então, como a gente falou, a depressão é um rebaixamento do humor associado a outros sintomas. O transtorno bipolar, ele também pode ter esse rebaixamento do humor, porém a principal característica é a elevação do humor. Tá? Então, nós temos vários subtipos de transtorno bipolar, tipo 1, tipo 2, enfim, que isso aí seria mais especificamente, mas resumindo, o transtorno bipolar ele é caracterizado por uma elevação do humor, cursando também com rebaixamentos do humor. Só que esse aumento do humor, muitas vezes, ele é sutil. Então, uma pessoa que sempre foi triste,
sempre foi isolada, sempre teve poucos relacionamentos, sempre saiu muito pouco de casa, foi vista a vida toda pela família ou pelos amigos como uma pessoa mais triste. Quando ela apresenta essa elevação do humor, que é característica do transtorno bipolar, muitas vezes as pessoas gostam e a pessoa também, o paciente, ele não encara isso como uma doença. Então, muitas vezes, essa elevação do humor ela é sutil. Então, por isso que o diagnóstico de transtorno bipolar é um pouco mais complicado. Porque, além desses períodos de rebaixamento de humor, como a depressão, o paciente apresenta uma elevação do humor, né? Que tecnicamente chama-se de hipomania ou mania, que são características do transtorno bipolar, né? Então, muitas vezes é um diagnóstico bem sutil, que ele é feito nos detalhes. Precisamos de várias consultas, várias conversas com o paciente para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico, né? Certo. E, doutor, tem alguma idade onde as doenças mentais têm maior prevalência? Existe assim um limite de idade ou uma certa idade? Quais são assim, as idades, ou se tem realmente, né, uma idade específica de maior prevalência? Sim, tem algumas doenças estão relacionadas especificamente com algumas idades, né? Falando especificamente da depressão, né? A depressão ela é comum entre a terceira e a quarta década de vida, então entre 30 e 40 anos. E um detalhe importante, ela é 2 vezes mais prevalente na mulher do que no homem. Então, a cada 2 mulheres com depressão, um homem tem depressão. Então, seria aí entre 30 e 40 anos. A esquizofrenia, né, que é um transtorno psicótico, que é uma doença extremamente grave também, ela acontece um pouco mais cedo, entre 15 e 25 anos. Assim como o transtorno bipolar, acontece entre 15 e 25 anos, se estendendo um pouquinho. Então, tem uma variação, né, de idade, e a gente percebe isso claramente aí, relacionando a epidemiologia com a saúde mental. E voltando um pouquinho no transtorno bipolar, só para fazer um adendo, as pessoas confundem muito o transtorno bipolar e falam: doutor Walter, eu conheço uma pessoa que de manhã ela me cumprimenta, está feliz, na hora do almoço ela já está triste, irritada, de tarde ela está chorando, de noite ela já está feliz de novo. Isso é bipolar? Não. Isso está mais relacionado com um transtorno de personalidade. O transtorno bipolar, essa alteração do humor, ela costuma durar semanas. Então, a pessoa passa semanas ou meses na fase depressiva, depois semanas a meses com sintomas de euforia, com elevação de humor. Então, essa pessoa que muda ao longo do dia não está relacionado com o humor. Normalmente, as pessoas apresentam um transtorno de personalidade ou outras doenças mentais. Não está relacionado com o transtorno bipolar. Agora, Walter, a especialidade, a psiquiatria é uma especialidade clínica, né? Assim, quando o paciente procura, os familiares levam algum paciente para consulta, algumas especialidades trabalham particularmente com muitos exames para chegar ao diagnóstico. Muitos não, com alguns exames para chegar ao diagnóstico. Se pede os exames necessários, né? A especialidade, a psiquiatria, para chegar ao diagnóstico, também trabalha com exames laboratoriais, exames de imagem. Qual é assim, o suporte de exames complementares para confirmar o diagnóstico? Ou é mais o atendimento clínico? Tira essa dúvida do nosso telespectador também, se a psiquiatria trabalha com exames também. Essa é uma pergunta extremamente importante, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e fala: Walter, eu quero fazer um exame porque eu quero ver aonde está a depressão no meu cérebro, aonde está a esquizofrenia, aonde está o transtorno bipolar. E a psiquiatria ela é uma especialidade essencialmente clínica. Por isso que a consulta com o psiquiatra demora, por isso que a gente precisa conversar muito com o paciente, perguntas que muitas vezes parecem irrelevantes, como a via de parto, nasceu de parto normal ou de cesariana, tem quantos irmãos, tem animal de estimação, onde você nasceu, onde você viveu, quantas pessoas tem na sua família. Isso são perguntas extremamente relevantes e elas compõem a estrutura diagnóstica na psiquiatria. Nós não temos até o momento nenhum exame específico para fazer o diagnóstico em saúde mental. Claro, nós lançamos mão de exames de imagem, como tomografia, ressonância, exames laboratoriais, para excluir uma doença orgânica, ou seja,
para excluir que aquela doença é do cérebro, para excluir que o paciente não tem nenhuma doença na tireoide ou não tem nenhuma doença em alguma outra parte do corpo. Então, os diagnósticos em psiquiatria são essencialmente clínicos, através da conversa, da anamnese, e os exames complementares muitas vezes são para descartar uma outra doença. Por exemplo, é muito comum o paciente que tem problema na tireoide, como o hipotireoidismo, apresentar sintomas depressivos. Então, muitas vezes esse paciente vai no consultório queixando-se de rebaixamento de humor, ou seja, tristeza, alteração de sono, falta de ânimo. E muitas vezes, através desses exames complementares da tireoide, por exemplo, você faz um diagnóstico de um hipotireoidismo e encaminha para o endócrino. Então, a possível depressão desse paciente, que não é depressão, mas ele tem um rebaixamento de humor, um quadro parecido com depressão, vai melhorar tratando a doença da tireoide. E assim nós temos diversos exemplos, diabetes, algumas doenças do cérebro, muitas vezes até um tumor, né, pode apresentar sintomas psiquiátricos. Então, os exames complementares na psiquiatria são para excluir uma causa orgânica. Então, o paciente não tem nenhuma alteração em tireoide, nenhuma alteração no cérebro, não tem nada, e apresenta um quadro depressivo, aí provavelmente, realmente, ele tem uma depressão pura, uma depressão clássica, e aí a gente vai fazer o tratamento. Muito bacana o senhor estar falando isso, assim, até em relação a muitas mulheres também tem a questão hormonal, né, doutor? Que aí pode também parecer ali que seja uma depressão e cai naquela mesma questão do caso da tireoide, não é isso? Exatamente. Muitas vezes até o transtorno pré-menstrual, né, que hoje é classificado como uma doença, então algumas pacientes apresentam essas alterações, né, próximo do período menstrual, mais afloradas, sintomas relacionados à menopausa. Então nós temos assim uma interação grande da psiquiatria com as outras especialidades. Gente, olha só, nós já estamos encerrando o segundo bloco, passou ainda mais rápido que o primeiro, viu, doutor? Mas nós ainda temos algumas dúvidas aqui para estar tirando com o senhor. Então, já o Missão Saúde na TV volta. Não saia daí, fique ligadinho.